noite, irmãos. É com muita alegria mais uma vez nós estamos aqui juntos para nós podermos ouvir a palavra do Senhor, que hoje é dia de nós anunciarmos o Evangelho da salvação. Por isso eu convido você possa abrir a sua Bíblia no Salmo de 121, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Que possamos nessa noite nos firmar nesses versículos tão preciosos da palavra de Deus para nossas vidas. Como nós estamos passando dias tão difíceis dessa pandemia e estamos longe, estamos com saudade de ver os irmãos e estarmos juntos aqui no templo, mas sabemos que o Senhor, Ele tem nos guardado a todo momento. E quando sentimos alguma dificuldade, vamos olhar para os montes, que é de lá que virá o nosso socorro. Por isso, nós vamos estar orando ao Senhor, e depois da oração, nós vamos estar ouvindo mais um louvor. Senhor nosso Deus e nosso amado eterno Pai, nós agradecemos, meu Deus, por esse dia que o Senhor tem nos concedido, por o Senhor ter nos guardado, ó Pai, até este momento de podermos estar aqui, para juntos, ó Pai, podermos ouvir mais uma vez a Tua voz, a Tua palavra que vai ser ministrada, ó Pai, através do Teu servo. Nós pedimos pela vida dele, que ele não fala nada dele mesmo, Senhor, mas que ele seja usado pelo Teu Santo Espírito para a edificação das nossas vidas e também para a salvação, Pai, daqueles que ainda não têm a Ti como único e suficiente Salvador de suas vidas. Nós oramos, ó Pai, e entregamos tudo no Teus santos cuidados, no nome do Senhor Jesus, nosso amado e eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom é Deus, quer-nos para si, amado Jesus, caminho aberto ao Pai, a esperança veio a nós, na certeza fortalece a firmes em Deus, Cristo Jesus, esperança nossa, ancorada ao mar. Jesus, esperança real, nosso precursor, no céu está, é a firme certeza de que lá estaremos, imutável, promessa de Deus, ancorada à alma, se torna então que nos faz andar. Não há deriva mais seguro, sim, não sem esperança, mais firmes
tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se vai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se vai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Boa noite, irmãos e amigos. É um prazer poder estar com vocês aqui, trazendo essa mensagem da Palavra de Deus, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas antes, porém, eu gostaria de trazer uma palavra de conforto para a igreja nesses tempos. Aqui se encontra em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Que nós possamos perseverar nesses momentos que temos passado em confiança no nosso Deus, nas suas promessas, sabendo que Ele cuida de nós e que Ele tem o melhor para nós. E possamos almejar aquele momento em que teremos a liberdade de novamente nos reunir como igreja para adorar o nome do nosso Deus, para nos lembrarmos do nosso Salvador, através do partir do pão, para termos a comunhão que tínhamos antes. Com certeza Deus nos contemplará com essa oportunidade que tanto almejamos. Muito bem, nós vamos estar então trazendo a mensagem do Evangelho nessa noite. Eu gostaria de ler Atos capítulo 13, do versículo 38 ao 41, que diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais
vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vou-la contar. Que Deus possa abençoar a sua palavra e essa meditação em nossos corações. Amém. Nós temos ouvido com frequência, pelo menos eu tenho ouvido, e até eu mesmo já disse, uma frase que é a seguinte: Deus está falando conosco nesses dias. Deus está falando. Com certeza Deus fala com o homem. Com certeza Deus se revela ao homem de várias formas. Pela natureza, o próprio Salmo 19 nos diz isso, que a natureza revela a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós podemos também ouvir Deus falando através de circunstâncias, sejam boas, sejam de doenças, de tribulações, mas de uma forma plena e completa, Ele nos fala através da sua palavra, que revela Jesus Cristo. O Senhor Jesus, o Filho eterno, é a expressão exata do nosso Deus. É Ele que revela de uma forma plena aquilo que Deus deseja nos falar. E eu, pensando nisso, eu me lembrei de uma história de criança. E quando vinham aquelas tempestades, a vida parava. As portas e as janelas eram fechadas, os aparelhos eram desligados da energia. Muitas das vezes a própria energia faltava, todos se reuniam no mesmo cômodo e ficavam ali em silêncio, quietos. Os ventos sopravam com força nas janelas, nas portas. Quando vinha aquele clarão do relâmpago, ficávamos naquela expectativa daquele grande estrondo. E todos ficavam ali quietos, ouvindo. Lembro que a mamãe sempre falava com a gente: vamos ficar quieto, vamos orar, que Deus está falando. Com certeza, Deus falava naquela situação aos nossos corações. Agora, a grande pergunta não é se Deus fala com o homem, porque Ele fala. A grande pergunta para nós hoje aqui é se você tem ouvido o que Deus tem falado ao seu coração. Esse texto que nós lemos, ele conta uma história que aconteceu ali no Novo Testamento, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele e os seus companheiros estavam em Antioquia da Pisídia. E chegando ali, eles entraram numa sinagoga e foram convidados a trazer uma exortação para os seus compatriotas. E o apóstolo Paulo, então, se levanta e profere esse sermão maravilhoso. De uma forma resumida, nós podemos contemplar, ver claramente que ele estava dizendo aos seus compatriotas: vocês precisam ficar atentos àquilo que Deus está falando com vocês. Vocês precisam ficar atentos àquilo que Deus está realizando nos vossos dias. E ainda ele diz mais: cuidado para que vocês não sejam como os seus antepassados, que não perceberam a obra que Deus fazia e continuaram indiferentes, se tornando assim, então, desprezadores da obra e da palavra de Deus. E pensando nisso, nós chegamos à conclusão que Deus está insistindo nesse assunto do Evangelho para com o homem há muitos anos, anos e anos. Deus está falando ao homem esta mesma mensagem. E, infelizmente, o homem continua desprezando essa obra que Deus fez por meio de Jesus Cristo para trazer perdão aos homens, remissão dos seus pecados e também justificação dos seus atos de uma vez para sempre na presença do Senhor. Eu gostaria que você pensasse nisso nessa noite. Será que você tem dado ouvidos? Será que você tem percebido essa obra maravilhosa que foi feita por intermédio de Jesus Cristo para a salvação de todo homem? Será que você tem percebido a igreja verdadeira do Senhor, que está caminhando, marchando nesse mundo, sendo um arauto
do Senhor, pregando a mensagem do Evangelho, como fazemos nesse momento? Muitos têm desprezado, assim como na época do apóstolo Paulo, assim como nos antepassados do apóstolo Paulo, nos nossos dias tem sido da mesma forma. E olhando um pouco mais na mensagem que foi pregada ali, que nós gostaríamos de trazer nessa noite, nós vemos que esse assunto que Deus deseja comunicar ao homem, a você que nos ouve, que ainda não tem a sua esperança em Cristo, ele se resume aqui nesse texto em alguns pontos. Olha só o que ele diz: tomai, pois, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio de Jesus Cristo. Também ele diz que por meio de Jesus Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados. E aí ele traz esse alerta: cuidado, para que vocês não desprezem essa mensagem, isso que Deus está falando a vocês nos vossos dias. Remissão de pecados, de uma forma simples, nós podemos entender que é o perdão dos nossos pecados. É o ato de Jesus Cristo de se entregar voluntariamente naquela cruz, não porque ele merecia estar naquela cruz, mas ele estava ali como um substituto nosso. Ele estava ali levando sobre si os nossos pecados. Ele estava levando sobre si as nossas culpas. O texto diz no versículo 25: mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele foi àquela cruz voluntariamente. Não foram os homens que tiraram a sua vida. Foi ele que se entregou como um substituto nosso, como aquele que pode nos redimir dos nossos pecados. Somente ele pode fazer isso. Não há nenhum homem dado entre os homens, nenhum nome em que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. Jesus Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões, não por causa das transgressões dele, porque ele não as tinha. Não havia dolo na sua boca. Ele não teve nenhum pensamento pecaminoso. A palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós só podemos ser perdoados dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, pois ele nos substituiu. Ele pagou a conta que era devida a cada um de nós. Então, quando Paulo pregou ali, nós pregamos nessa noite, nós estamos dizendo que na obra de Jesus Cristo há remissão dos pecados, mas somente nele. Mas também o texto diz mais. Diz também que Deus nos fala da justificação. Versículo 39. E por meio dele, de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Justificação de todas as coisas. Isso é algo tão especial, é algo tão gracioso que nós não podemos entender. A palavra diz que aqueles que creem na obra de Jesus Cristo, eles são tidos diante de Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas nós não somos isso. Nós recebemos esse título, mas nós sabemos que somos pecadores. Agora, por que então nós somos tidos como justos diante de Deus se nós continuamos a ser pecadores? É por meio de Jesus Cristo. O texto diz aí, é por aquilo que ele fez, é que nós somos chamados justos se cremos nessa obra que ele fez. Em Romanos 4, 25, a gente lê
que ele ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo é a base principal para a nossa justificação. Se ele tivesse permanecido morto, nós ainda estaríamos perdidos nos nossos pecados, mesmo crendo na sua morte. Mas a ressurreição de Jesus Cristo, o fato dele estar vivo, à destra de Deus, como um grande sumo sacerdote, nos garante de que nós estaremos lá também. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de graça. Não é o lugar que eu devo estar, mas o lugar que Ele me coloca. Ele me assenta nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você que está nos ouvindo, já se apropriou dessa justificação? Você crê de fato que somente Jesus Cristo pode te justificar de uma vez por todas? E mesmo que você continue ainda lutando para não errar, mas errando, você está diante de Deus santo, inculpável e irrepreensível? Você precisa pensar nisso, sabe? As pessoas vão adiando essa decisão tão importante e vão se tornando os desprezadores da obra de Deus. Que não seja você alguém que está desprezando essa obra. Algo que eu achei muito interessante, que venha sanar qualquer tipo de dúvida que a pessoa tem em relação a ser Jesus Cristo o único que pode nos justificar, está aí no final do versículo 39. É justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Aqueles ouvintes ali estavam sendo confrontados de que o sistema religioso deles, mesmo dado por Deus, não era capaz de justificá-los para sempre. E nós podemos aplicar isso aos nossos dias. Nada do que você faz, não importa se você pertence a uma religião, uma denominação, sabe? Não importa se você pratica algo louvável e você deve fazer isso. Não importa como você é visto diante da sociedade, da sua família. Nada disso pode te justificar. Somente através dele. E dele aqui é Jesus Cristo. Somente aquele que vive, que está assentado à destra da majestade nas alturas, pode te torná-lo justo, justificado para toda a eternidade. E olha que nenhuma obra que nós podemos fazer consegue fazer com que nós nos apropriemos dessa obra perfeita de Jesus Cristo. Somente a fé. É dito aqui, todo aquele que crê é justificado. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, no que Ele fez, a sua morte, sepultamento e ressurreição, crê verdadeiramente, entende verdadeiramente que é um pecador, somente por você crer, confiar nisso, você é salvo. Você é justificado. Pode ser uma fé singela, pode ser uma fé bem simples, como uma fé de uma criança. Você será salvo. Porque não é o que você faz, mas sim o que Ele fez e conquistou por você e por mim. E para finalizar, depois do esclarecimento, o apóstolo disse a ele: tomai, pois, irmãos, conhecimento do que está acontecendo nos vossos dias. Depois de esclarecer, Deus está remindo os pecadores, Deus está justificando os pecadores, através do que Jesus Cristo fez ao vir a este mundo. Ele traz a eles uma advertência. Mas cuidado para que não aconteça com vocês o que está dito nos profetas. Versículo 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vos contar. Você precisa se aperceber, meu amigo, que o que nós estamos falando aqui é algo muito sério. O texto diz que aquelas pessoas estavam desprezando os profetas, estavam desprezando a palavra de Deus que era enviada a eles. Eles não estavam fazendo caso dos profetas e nem da palavra de Deus. E nós hoje estamos aqui a comunicar a palavra de Deus, a vontade de Deus para os homens. E se você despreza essa palavra,
e o desprezar significa não crer nela, você então vai somar com essa multidão de pessoas ao longo das eras que está condenada pelos seus próprios pecados por não crerem na obra que Deus faz para justificá-los. E se você despreza o que nós falamos nessa noite, então não há mais escapatória. É como diz lá em Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Como escaparemos, pois, se negligenciarmos tão grande salvação? Não há escapatória para aquele que rejeita, que despreza aquilo que Deus tem feito, realizado através de Jesus Cristo e ainda mais, comunicado através dos seus servos ao longo de toda essa época da era cristã, da época da igreja. Então, que nessa noite, você que ouve o som da palavra de Deus, essa exortação, possa perceber essa obra que Deus está fazendo ao longo do tempo e que é para atingir você. E se você permanecer na incredulidade, desprezando o que Ele fez por meio de Jesus Cristo, você ficará à mercê das consequências dos seus pecados. Mas não é isso que Deus quer. Deus deseja que todos se arrependam. Deus deseja que todos sejam salvos. Por isso Ele enviou o seu Filho amado. E por isso Ele enviou o seu Espírito para convencer o homem. E por isso Ele comissionou a igreja para pregar o Evangelho. Que você possa aproveitar essa oportunidade nessa noite e depositar a sua fé na obra de Jesus Cristo, na sua pessoa, para que você seja perdoado, para que você seja remido e justificado para sempre na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Bem, irmãos, temos chegado a mais um termo do nosso trabalho. Agradecemos mais uma vez você que está aí nos vendo por essa lente dessa câmera e agradecemos que logo mais vamos estar juntos para podermos estarmos aqui glorificando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos orar ao Senhor, terminando nosso trabalho aqui nesta noite, e depois vamos ouvir mais um louvor. Senhor, agradecemos mais uma vez por ouvir a Tua palavra e agradecemos, meu Deus, que ela tenha entrado em nossos corações, na nossa mente. Agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai. E agora, Senhor, que estamos chegando mais um termo desse trabalho, nós agradecemos, ó Pai, por tudo que foi feito aqui essa noite, que seja para a glorificação do Teu santo nome, ó Pai. Guarda-nos, Senhor, agora que vamos retornar para os nossos lares. Guarda, Senhor, aqueles que estão nos seus lares. Nós oramos, ó Pai, por todos aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. E se há alguém, Senhor, que ainda não tem a Ti como único suficiente Salvador, que o Espírito Santo, ó Pai, possa estar convencendo essas pessoas, ó Pai, para que elas possam conhecer o pleno plano da salvação. Nós agradecemos por tudo e oramos no nome do Senhor Jesus, o nosso amado e eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quanto tempo foi preciso para ver? Perdido me achava até eu perceber. Corpo machucado, alma na prisão, acorrentado à morte, vida sem razão. Queria viver, queria só viver. Por muito tempo fui escravo sem perdão. Roubaram minha vida, só me disseram não. Escondido atrás dos muros sem saber que a liberdade eu poderia ter. Um dia vi
viver, podia até viver. Para a liberdade, Cristo me chamou, pagou a minha conta, seu sangue derramou, sarou minhas feridas, das correntes me livrou, me chamou de trás dos muros, livre agora estou, eu sou livre, livre. Jesus me libertou, eu sou livre, livre.